Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e vou trabalhar matemática com vocês. E hoje nós temos uma convidada especial que é a nossa intérprete Elaine. Tudo bem, Elaine? Então vamos lá. Pessoal, antes a professora vai dar uns recadinhos para vocês, tá? O primeiro recadinho é com relação à presença de vocês no Classroom. Clica lá no link, responda o exercício e não esqueça de clicar em enviar, porque só assim a sua presença fica garantida, ok? Outro recadinho é com relação às atividades impressas. Se você está tendo alguma dificuldade em acessar as aulas, em ter contato com as aulas, entre em contato com o diretor, com a coordenadora da escola, ok? Para você poder ter acesso às atividades impressas, certo? Mas não deixe de procurar a escola, isso é muito importante. E o terceiro recado é que os professores da sua escola, eles já estão fazendo as aulas via Meet. Então, participe, essas aulas são muito importantes, é muito importante a participação de vocês nessas aulas, ok? Bom, então esses são os recadinhos. Na aula anterior, nós falamos sobre as equações, nós falamos sobre o princípio aditivo, princípio multiplicativo e na aula de hoje a gente vai fazer uma retomada sobre outro assunto, que são as razões e as proporções, ok? Bom, para a gente entender melhor o que é razão, o que é proporção, olha lá, razão. Razão entre duas grandezas corresponde ao quociente dos seus valores, tá? Então, o que seria o quociente? Quando a gente fala a palavrinha quociente, a gente está remetendo àquela continha de divisão. É mais ou menos isso, tá? Porque a gente precisa usar a divisão para calcular uma razão entre duas grandezas, ok? Então, veja esse exemplo, tá? Esse exemplo, eu tenho um quadro e eu tenho aqui 3 tipos de répteis. E cada réptil tem um tamanho máximo que ele pode atingir durante sua fase de crescimento. Então, o jacaré do Pantanal, por exemplo, ele pode chegar até 2,5 metros. E se você acha que o jacaré do Pantanal é grande, imagina o jacaré-açu da Amazônia, que é maior. Então, o jacaré-açu pode chegar até 6 metros. E o crocodilo que vive na Ásia, tá, e na Austrália, que é considerado o maior réptil do planeta, ele pode atingir até 7 metros, tá? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho de um réptil. Agora, vamos pensar um pouquinho. E se a professora perguntasse assim, qual a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Razão. Então vamos lá, vamos procurar. Quem é o maior réptil do planeta? O crocodilo que vive lá na Austrália. O tamanho máximo que ele pode atingir é 7. E o jacaré do Pantanal? 2,5, ou se você quiser, você pode ler 2,5 metros, tá? O correto mesmo, 2,5. Então vamos lá, eu vou pegar essas medidas dessas duas grandezas e vou relacioná-las. Então eu vou relacionar a medida do crocodilo com a medida do jacaré do Pantanal. Isso aqui é uma razão, tá? Isso que a gente ainda não resolveu. Então, vocês estão vendo que eu vou cancelar aqui as duas unidades de medida, metros e metros? Então, sobrou essa razão entre 7 e 2,5. Só que aqui, ela ainda não é uma razão, ela é um quociente, ela é uma divisão entre 7 e 2,5. E ao resolver, então, 7 dividido por 2,5, isso sim é a razão, entenderam? Ó, eu estou relacionando duas grandezas. 7 está para 2,5. Quem é 7? 7 é o tamanho máximo do crocodilo lá da Austrália. E 2,5 é o tamanho máximo do jacaré do Pantanal. Isso aqui é uma relação,
A razão mesmo é o resultado dessa divisão. Então, se eu pegar 7 e dividir por 2,5, eu sei que a razão entre esses dois valores, entre essas duas grandezas, será igual a 2,8, ok? E a razão, ela não tem unidade de medida, tá? Porque as nossas unidades de medidas, elas foram canceladas aqui, certo? Então, vamos lá. Nesse mesmo exemplo, a gente pode explorar outras situações ainda. Nós podemos calcular outras razões. Então, veja o que a letra B está dizendo para nós. A letra B, ela fala assim: qual a razão entre o comprimento do jacaré-açu e do jacaré do Pantanal? Então, agora são grandezas diferentes. Ó, o jacaré-açu da Amazônia, o comprimento, o tamanho máximo dele é de 6 metros. E o jacaré do Pantanal, o tamanho máximo é de 2,5 metros. Então, eu vou relacionar essas duas grandezas. Então, eu vou colocar aqui a grandeza do jacaré-açu dividido pela grandeza do jacaré do Pantanal, tá? Cancelei as duas unidades de medida, então ficou uma razão, né, de 6 para 2,5. Só que lembra, essa ainda não é a razão, tá? Eu estou relacionando essas grandezas. A razão é o resultado desse quociente, dessa divisão. Então, se eu pegar o 6 e dividir por 2,5, 2,4. Significa que a razão entre o comprimento do jacaré-açu e do jacaré do Pantanal é de 2,4, ok? Bom, e o que é densidade demográfica? Vocês já ouviram falar sobre esse conceito? Bom, sabe o que é interessante em estudar razão e proporção? É que a gente aprende vários conceitos dentro de um assunto matemático. Densidade demográfica é aquele conceito que a gente aprende lá na geografia, tá? A densidade demográfica é uma razão entre a quantidade de pessoas, a população de uma cidade, por exemplo, dividido pela área dessa região. Por exemplo, se você quiser saber a densidade demográfica da cidade de Curitiba, você vai ter que saber qual é a quantidade de pessoas que moram em Curitiba e dividir pela área de Curitiba, a área em quilômetros quadrados, tá bom? E aí você consegue calcular a densidade demográfica. Então, dá uma olhadinha aqui, nesse exercício 1. Segundo o IBGE, o que é o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE que faz aquele censo que passa na sua casa e pergunta quantas crianças, quantos adultos mora com você, tá? Então, segundo o IBGE, a cidade de Florianópolis tem 421.240 habitantes em uma área aproximada de 675 quilômetros quadrados. Então, ele te deu a população, a quantidade de habitantes e a área. E aí, ele está pedindo para você calcular a razão da sua densidade demográfica. Então, a professora já deu a dica, já falou o que é a densidade demográfica e agora a professora vai dar esse tempinho para você resolver o exercício 1. A professora já volta.
Vamos lá? Então, lembra que a professora falou? Densidade demográfica vai ser a relação entre o número de habitantes e a área do local onde você está calculando a densidade demográfica, tá? Então, qual é o número de habitantes? 421.240, dividido pela área, que é 675 quilômetros quadrados. Pessoal, cuidado para não inverter essa ordem. Se você inverter a ordem, ela já não é densidade demográfica, ok? E já não vai ser a razão. Então, cuidado e prestar atenção sempre no enunciado do exercício, tudo bem? Bom, se eu for fazer essa divisão, então, agora sim nós vamos chegar à razão. Lembra que a professora falou? Isso aqui é o quociente, a divisão das informações, ainda não é a razão, tá? Então vamos lá, ó. Densidade, você dividiu 421.240 por 675, que é a área. Deu aproximadamente, esse sinal significa aproximadamente, 624 habitantes para cada 1 quilômetro quadrado. Dá para entender o que isso quer dizer? Significa que a cada 1 quilômetro quadrado de área que existe lá na cidade de Florianópolis, habitam 624 pessoas, tá? Então, essa é a razão, ok? Agora, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o que é escala? Então, escala é um conceito muito utilizado por desenhistas, projetistas, arquitetos, engenheiros, tá? Então, a gente utiliza muito essa informação no nosso cotidiano, tá? Na aula de artes, vocês também aprendem sobre escala. Então, veja, escala é uma razão entre duas grandezas, que é a medida do comprimento de um desenho e a medida real de um objeto. Por exemplo, se eu quero fazer um desenho de uma casa numa folha de sulfite, por exemplo, eu não vou usar a mesma medida da casa, até porque não cabe na folha de sulfite, concorda? Então, isso é escala. É a relação do desenho real com relação ao desenho que está no papel, ok? Então, vamos lá. Veja esse exemplo. A planta deste dormitório, que eu tenho um quarto, né, um dormitório e uma planta baixa. O que é uma planta baixa? É você enxergar de cima, tá? É como se você pegasse a tua casa, cortasse assim ela ao meio e enxergasse ela de cima. Isso é planta baixa, ok? Então, a planta desse dormitório foi desenhada na escala de 1 para 100. Então, quando eu falo escala de 1 para 100, eu posso simbolizar assim, tá? Em forma de fração, ou assim, com 2 pontinhos, 1 para 100. É a mesma coisa. Então, a planta desse dormitório foi desenhada na escala de 1 para 100, o que significa dizer que cada 1 centímetro do desenho no papel representa 100 centímetros ou 1 metro do comprimento real. Então, por que a professora colocou ou? Porque em 1 metro cabem 100 centímetros, ok? Certo? Então, aqui, vamos lá, isso aqui só é um exemplo, tá? Sabendo que o desenho tem 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, vamos calcular o comprimento real do quarto, sabendo que a escala é de 1 para 100. Deu para entender? Olha só, ele te deu as informações do desenho. Então, no desenho, esse dormitório foi desenhado com essas dimensões, 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Ele quer saber quais são esses valores na escala real, na vida real, ok? Então, pensa um pouquinho, pensa no que a professora falou, leia o enunciado do exercício e tente responder. Professora, já volta.
Vamos lá? Então, primeiro passo, o que a gente tem que observar? A escala. A escala é de 1 para 100. Então, significa que 1 centímetro está para 100 centímetros, tudo bem? Sabendo dessa informação, o que nós vamos fazer, tá? Ó, sabendo que o desenho tem 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, nós vamos calcular o comprimento real do quarto. Então, como seria o comprimento real do quarto? Se eu sei que a escala é de 1 para 100, que 1 centímetro está para 100 centímetros, 4 centímetros nós vamos multiplicar por 100 também, tá? Nós vamos descobrir que o comprimento real desse quarto é de 400 centímetros, ou melhor, 400 centímetros equivale a 4 metros. Então, eu falar 400 centímetros ou 4 metros é a mesma coisa. É claro que na prática, usualmente, quando eu vou trabalhar com a medida real de um cômodo de uma casa, eu sempre trabalho com essa medida em metros. Então, por isso que a professora colocou das duas maneiras, porque a forma mais comum é utilizarmos a unidade de medida em metro para essa situação, tudo bem? Então, o comprimento real do quarto é de 4 metros. E aí, como é que a gente vai calcular a largura real desse quarto? Então, veja, nós vamos pegar o 3 centímetros e nós vamos multiplicar por 100, porque a escala é de 1 para 100. Então, se 1 centímetro está para 100 centímetros, 3 centímetros está para 300, tá? 300 centímetros. E 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros. Então, a largura real do quarto é de 3 metros, tudo bem? Então, lembre-se, nós estamos trabalhando com uma escala de 1 para 100. Se fosse, por exemplo, uma escala de 1 para 1000, então nós iríamos, ao invés de multiplicar por 100, aqui multiplicaríamos por 1000. Se fosse uma escala de 1 para 10, então aqui nós multiplicaríamos por 10, tudo bem? Então, tem que prestar muita atenção na escala, certo? Bom, então nós podemos concluir que as dimensões reais do quarto são 4 e 3 metros, certo? Agora nós vamos falar de outro conceito onde também utilizamos a razão, que é a velocidade média, tá? O que seria velocidade média, tá? Quando você vai viajar de carro, quando você vai até o litoral de carro, ou até a casa de um amigo, na casa da família, quando você utiliza um veículo, você automaticamente está fazendo uma razão que envolve distância e tempo, ok? Você não, né? Seu pai, sua mãe, um adulto que dirige. Então vamos lá. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida, tá, de um móvel e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância, tá? Então, por exemplo, você quer ir na casa da sua tia, você vai de carro. Como é que você vai calcular a velocidade média? Você vai pegar a distância que é do ponto onde você saiu com o carro até chegar na casa da sua tia, tá? Você vai pegar essa distância e vai dividir pelo tempo que você gastou, tá? Então, vamos lá. Olha esse exercício 3. Esse exercício 3 envolve velocidade média, o conceito de velocidade média. Determine a velocidade média desenvolvida por um trem que, ao percorrer uma distância de 250 quilômetros em 5 horas, que percorre uma distância de 250 quilômetros em 5 horas. Então, lembra? Velocidade média vai ser o resultado da razão entre a distância e o tempo. Então, um tempinho para você resolver esse exercício.
Então, vamos lá. Veja, qual foi a distância percorrida? A distância percorrida, uma distância, ela é medida em quilômetros, metros, centímetros, ok? Quando é uma distância uma distância grande, essa distância é dada em quilômetros. Então, a minha distância é 250 quilômetros. Então, eu vou substituir essa distância por 250. E o tempo? Unidade de medida de tempo é sempre dada em horas, minutos, segundos, ok? E aqui ele percorreu 250 quilômetros em 5 horas. 5 horas é a unidade de medida de tempo, né? O valor do tempo. Então, nós vamos dividir 250 por 5, ok? Certo, ó, a professora fez a divisão aqui, 250 e dividiu por 5, ok? Bom, aqui então, tá faltando um zerinho, tá? Então, cuidado que tá faltando um zerinho, porque ó, sobrou um zero aqui, não deu para dividir esse zero e eu abaixei ele, né? Porque quando eu abaixo um zero é porque não dá para dividir, não deu número suficiente para dividir por 5. Então, eu abaixo esse zero, eu tenho que colocar esse zero aqui, ó, certo? No quociente. Então, 250 dividido por 5 são 50 quilômetros por hora. O que isso significa, hein? O que significa 50 quilômetros por hora? Significa que a cada 1 hora, essa pessoa, ela andou 50 quilômetros, tá? Então, essa é a razão, 50 quilômetros por hora, tudo bem? Então, veja, agora nós vamos falar sobre outro conceito, que é o conceito de proporção. Tem diferença. Veja, dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos em um colégio é 2/3 significa que para cada 2 meninas existem 3 meninas. Vamos supor que o diretor fale que lá na sua escola tem uma proporção de 2/3, né? Um número de meninas e o número de meninos é uma proporção de 2/3. Como ele começou primeiro com meninas, isso significa que para cada 2 meninas existem 3 meninos, ok? Isso é uma proporção, tá? Se eu disser, por exemplo, que a razão, né? Eu posso dizer ainda, utilizando essa mesma fração, que para cada 4 meninas existem 6 meninos. Sabe por quê? Porque elas são frações equivalentes, elas são razões equivalentes. Então, por exemplo, 2/3 vai ser uma razão equivalente a 4/6. Por quê? Se eu multiplicar esse 2 por 2, é 4. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 2, vai dar 6. E eu posso dizer que essa razão aqui, ó, 6 meninas para 9 meninos, também é proporcional. Porque se eu pegar aqui, esses valores e simplificar, eles também serão proporcionais. Então, o que seria uma proporção, tá? Proporção é quando essas razões, elas são proporcionais. Ela continua sendo uma razão, no entanto, são frações, relações proporcionais, tá? E como que eu faço a leitura dessa proporção? Então, por exemplo, ó, eu tenho 2 para 3. Nós dizemos que 2 está para 3. E aqui, como que eu leio? Que 4 está para 6. Então, 2 está para 3, do mesmo jeito que 4 está para 6. Do mesmo jeito, da mesma maneira que 4 está para 6, ok? Bom, vejam esse exercício então. Esse exercício ele fala assim: a razão entre o número de médicos e o número de habitantes de uma cidade é de 1 para 3.000. Determine a população dessa cidade sabendo que nela há 42 médicos. Olha que legal esse exercício.
tá? Ele está falando que ele está relacionando duas grandezas, número de médicos e número de habitantes de uma cidade. E ele falou que essa razão é de 1 para 3.000, ok? Determine a população dessa cidade, sabendo que nela há 42 médicos. Então, tempinho para você tentar resolver, tudo bem? Vamos lá? Então veja, temos um médico para 3.000 habitantes. Então ele já falou que a razão é de 1 para 3.000, tá? O que isso significa? Que nós temos um médico para 3.000 habitantes. A pergunta é, se tivermos 42 médicos, quantos habitantes teremos, tá? Então, para isso, nós podemos relacionar as informações
Por meio da proporção, porque nós já sabemos que essas informações são proporcionais. Então, eu tenho a primeira razão, 1 está para 3.000, do mesmo modo que 42 está para x. Pessoal, galerinha, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar em cruz, olha aqui, ou em x, tá? Então, a professora colocou aqui, eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por esse x. E vou pegar esse 3.000 e vou multiplicar por 42. Então, vai ficar assim, ó, x vezes 1, x, igual a 42 vezes 3.000. 42 vezes 3.000 vai me dar 126.000 habitantes. Então, significa que obedecendo a essa proporção de 1 para 3.000, quando essa mesma cidade tem 42 médicos, significa que ela tem 126.000 habitantes, ok? Então, esse é o nosso exercício 4, ok? Então, na aula de hoje, nós aprendemos aí um pouquinho sobre razão e proporção e na próxima aula nós continuaremos a falar sobre razão e proporção. Então, até a próxima aula e um forte abraço para vocês!